Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que está nos acompanhando. Nós estamos aqui, hoje é o nosso 14º encontro, né, do grupo de leitura do Capital, lendo o livro 3. Nós estamos aqui no capítulo 6 do livro 3, item 2. O capítulo é sobre a liberação e a vinculação de capital. E aí paramos nesse asteriscozinho aqui do meio do capítulo, né? Que o Marx estava tratando um pouco sobre liberação de capital variável e de capital constante, como fenômenos em geral, né? Aí agora ele vai continuar desenvolvendo. Bom, vamos lá. A liberação e a vinculação de capital variável, que acabamos de examinar, são consequência da desvalorização e do aumento do valor dos elementos do capital variável, isto é, dos custos de reprodução da força de trabalho. Porém, o capital variável também poderia ser liberado se, em consequência do desenvolvimento da força produtiva e mantendo-se constante a taxa do salário, menos trabalhadores fossem requeridos para pôr em movimento a mesma massa de capital constante. Do mesmo modo, mas em sentido inverso, pode ocorrer uma vinculação de capital variável adicional, se em consequência da redução da força produtiva do trabalho, fossem requeridos mais trabalhadores para uma mesma massa de capital constante. Em contrapartida, se uma parte do capital que antes era empregada como variável é agora utilizada em forma de capital constante, ou seja, se ocorre apenas uma distribuição diferente entre os componentes do mesmo capital, isso certamente tem influência sobre a taxa do mais-valor, assim como sobre a taxa de lucro, mas não pertence à categoria aqui considerada de vinculação e liberação de capital. Como vimos, o capital constante também pode ser vinculado ou desvinculado em consequência do aumento de valor ou da desvalorização dos elementos que o constituem. Abstraindo disso, uma vinculação desse capital só é possível, abre parênteses, sem que, por exemplo, uma parte de capital variável se transforme em capital constante, fecha parênteses, se aumenta a força produtiva do trabalho. Ou seja, se a mesma massa de trabalho gera um produto maior e, por isso, põe em movimento mais capital constante. A mesma coisa pode ocorrer sob certas circunstâncias. Se a força produtiva diminui, por exemplo, na agricultura, situação em que a mesma quantidade de trabalho pode gerar o mesmo produto, necessita de mais meios de produção, como semente, adubo, drenagem, etc. Sem desvalorização, é possível liberar mais capital constante, se, por meio de melhorias, o emprego de forças naturais, etc., põe-se um capital constante de menor valor em condições de prestar tecnicamente os mesmos serviços antes prestados por outro capital constante de valor maior. No livro 2, vimos que, depois que as mercadorias foram transformadas em dinheiro, depois que foram vendidas, uma parte determinada desse dinheiro tem de ser reconvertida nos elementos materiais do capital constante, e isso nas proporções requeridas pelo caráter técnico determinado de cada esfera de produção. Aqui, em todos os ramos, o elemento mais importante, abstraindo do salário, ou seja, do capital variável, é a matéria-prima, incluindo os materiais auxiliares, que são especialmente importantes em ramos da produção nos quais não entra uma matéria-prima propriamente dita, como na mineração, na indústria extrativa em geral. A parte do preço que tem de repor o desgaste da maquinaria entra mais idealmente no cálculo, enquanto a maquinaria em geral ainda está em condições de trabalhar, não tendo muita importância se essa parte do preço é paga e reposta em dinheiro hoje ou amanhã, nem em que etapa do tempo de rotação do capital. No caso da matéria-prima, é diferente. Se seu preço aumenta, então
pode ser impossível repô-lo por inteiro, a partir do valor da mercadoria após a dedução do salário. Por isso, violentas oscilações de preço provocam interrupções, grandes colisões e até mesmo catástrofes no processo de reprodução. São, em especial, os produtos agrícolas propriamente ditos, as matérias-primas provenientes da natureza orgânica, que estão sujeitos, aqui ainda abstraímos por completo do sistema de crédito, a tais oscilações de valor decorrentes das variações nos rendimentos das colheitas, etc. A mesma quantidade de trabalho pode se apresentar, nesse caso, como consequência de condições naturais incontroláveis, das estações favoráveis ou desfavoráveis, etc., em quantidades de valores de uso muito distintas, e uma medida determinada desses valores de uso terá, por isso, um preço muito distinto. Se o valor X se representa em 100 libras da mercadoria A, o preço de uma libra de A será igual a 100 sobre X sobre 100, perdão. Se ele se representa em 1.000 libras de A, o preço de uma libra de A será igual a X sobre 1.000, etc. Esse é, portanto, um dos elementos dessas oscilações do preço da matéria-prima. Um segundo elemento, que aqui só mencionamos para que o quadro fique completo, já que tanto a concorrência como o sistema de crédito ainda se encontram fora de nossa consideração, é o seguinte, 2 pontos. Está fundado na natureza das coisas o fato de que substâncias vegetais e animais, cujo crescimento e produção se encontram submetidos a determinadas leis orgânicas, vinculadas a certos intervalos de tempos naturais, não podem ser subitamente aumentadas na mesma medida, por exemplo, das máquinas e de outros capitais fixos, como carvão, minerais, etc. Eu escutei um barulho, não sei se alguém estava querendo comentar alguma coisa. Peraí que eu até travou aqui o negócio. Não. Aqui, nós paramos aqui, né? Vou até ler de novo. Está fundado na natureza das coisas o fato de que substâncias vegetais e animais, cujo crescimento e produção se encontram submetidos a determinadas leis orgânicas, vinculados a certos intervalos de tempo naturais, não podem ser subitamente aumentadas na mesma medida, por exemplo, das máquinas e de outros capitais fixos, como carvão, minerais, etc., cujo aumento, pressupondo-se como dadas as restantes condições naturais, pode ocorrer no menor prazo possível num país industrialmente desenvolvido. Por isso, é possível, na produção capitalista desenvolvida, até mesmo inevitável, que a produção e o aumento da parte do capital constante, que consiste de capital fixo, maquinaria, etc., obtenha uma significativa vantagem sobre a parte do mesmo capital constante formada por matérias-primas orgânicas, de modo que a demanda por essas matérias-primas cresça mais rapidamente que sua oferta. Em razão disso, seu preço aumente. Esse aumento do preço acarreta, de fato, 2 pontos. Que essas matérias-primas sejam transportadas de distâncias maiores, já que seu preço aumentado cobre maiores gastos de transporte. 2, que a produção dessas matérias-primas aumente, uma circunstância que, conforme a natureza da coisa, mas talvez apenas um ano mais tarde, pode aumentar realmente a quantidade de produtos. E 3, que se utilize todo tipo de matérias substitutas até então não utilizadas,
procedendo-se de modo mais econômico com os dejetos. Quando o aumento dos preços começa a influir muito perceptivelmente sobre a extensão da produção e da oferta, na maioria das vezes é sinal de que já se chegou ao ponto de inflexão em que, em consequência do aumento prolongado da matéria-prima e de todas as mercadorias nas quais ela entra como elemento, diminui a demanda. E, com isso, produz-se também uma reação no preço da matéria-prima. Abstraindo das convulsões que isso provoca por meio da desvalorização de capital em diferentes formas, produzem-se ainda outras circunstâncias que devem igualmente ser mencionadas. Do que foi dito até aqui, já resulta claro que, quanto mais desenvolvida estiver a produção capitalista, e quanto maiores, por isso, forem os meios para um aumento súbito e sustentado da parte do capital constante constituída por maquinaria, etc., quanto mais rápida for a acumulação, abre parênteses, como ocorre especialmente em épocas de prosperidade, fecha parênteses, maior será a sobreprodução relativa de maquinaria e de outros capitais fixos. Mais frequente será a subprodução relativa das matérias-primas vegetais e animais. Mais veementes serão o aumento de seu preço, descrito anteriormente, e a correspondente reação a tal aumento. Tanto mais frequentes serão, pois, as revulsões que se fundam nessa intensa oscilação de preços, como um dos principais elementos do processo de reprodução. Só um detalhe aqui, Raquel, é revolução que aparece aí na civilização brasileira também? Ele vai falar de convulsões provocadas por essa flutuação, tanto mais frequentes serão, tanto mais se amiúdam, portanto, as convulsões provocadas por essa violenta flutuação de preços. Ah, tá. Então é convulsões, né? Aqui eles, não sei por que apareceu como revoluções. Mas, enfim, seria convulsões, né? Um transtorno, né? Seria isso, né? Isso. Deve ser um termo muito específico do alemão, que deve ser mais difícil de traduzir, né? E cada um inventa uma palavra. O Leonardo Domingos aqui trouxe uma definição aqui do dicionário, que é a irritação local causada pela utilização de um medicamento específico com o fim de fazer cessar um estado congestivo ou inflamatório existente em outra parte do corpo. Bom, uma crise, vamos dizer assim, né? Uma situação adversa. Seria essa a metáfora, né? Bom, só aproveitar que a gente parou aqui, né? O Caio levantou a mão, ótimo. Então já passo a palavra. Vai lá, Caio, por favor. Não só comentar que acho que aquele parágrafo ele resume bem o que o Marx pensa sobre as crises de superprodução, né? O aumento dos preços, a vantagem da estabilidade do valor do capital fixo, como que isso leva a uma superprodução da capacidade da produção da maquinaria, né, e no fundo numa capacidade instalada, que depois isso associado ao aumento de preço da matéria-prima, isso leva a uma crise, né? Então, acho que resume bem, né, a gente vai ver isso, acho que em outros capítulos mais para frente, mas achei interessante como ele já deixa bem claro a sistemática do que ele entende das crises de produção do capitalismo. Só queria fazer esse comentário. Um outro ponto que eu acho fundamental aí também é a diferença de ritmo entre a produção agrícola e a produção industrial, né? A produção agrícola, ela reage, né, muito lentamente, quer dizer, e de uma maneira errática também, né? E enquanto que o capital industrial, não. O capital industrial, na medida que ele chama de prosperidade, ativa o departamento 1, né,
esse departamento 1 é capaz de fazer modificações de tal forma que o processo produtivo fique mais eficiente. Mas isso não acontece com os produtos agrícolas. Só para já pensando que naquele tempo não tinha fertilizante que tem hoje, não tinha agrotóxico, não tinha nada. Quer dizer, a reação agrícola é uma... Aliás, nunca o capitalismo resolveu muito bem essa parte agrícola. Essa parte, basta ver o que está acontecendo hoje na Europa, né? Quer dizer, o protecionismo agrícola que tem lá, hoje mesmo está com greve na França, está com uma manifestação na França e na Alemanha, né? Com a retirada de subsídios. Então, esse problema agrário e industrial nunca ficou muito claro. Eu acho que é só... Por favor, Raquel, eu ia passar a palavra para você mesmo. Não, então, eu acho que eu só complementaria, assim, essa discussão, até interessante que o Fernando puxou para a questão da produção agrícola, porque, para mim, assim, eu acho que a gente lê o Marx sempre com os olhos do que a gente está mais ou menos pesquisando, né? Sempre dá para encontrar muita coisa aqui, e ao encontrar, assim, essa discussão agora muito específica sobre o impacto que a elevação do preço da matéria-prima pode provocar, né? Que seria, digamos, aquele que tem impacto maior, né? A elevação do preço da matéria-prima que tem impacto maior no preço final. Isso aqui, para mim, assim, esses parágrafos que a gente acabou de ler, eles são talvez uma coisa preciosa para pensar a mudança climática, assim, sabe? Aonde a gente pode, como que a gente pode traduzir em termos marxistas a questão da mudança climática, né? Justamente através dessa elevação do preço das matérias-primas. Se de certa maneira, né, a mudança do regime climático se apresentar como uma dificuldade nessas leis aqui orgânicas que o Marx cita, né, de que existe um certo tempo necessário para a produção agrícola e tal, por mais que ele possa ser acelerado, possa ser melhorado por certos aumentos de produtividade no campo, mas existe um certo tempo ainda que ainda é determinado por certo regime climático, né? Se isso se modificar de tal maneira que provocar uma elevação do preço das matérias-primas, né, talvez seja essa maneira de se pensar aqui, digamos, o efeito das mudanças climáticas em termos marxistas, né? Eu acho que vale a pena pensar sobre esses parágrafos aqui com mais calma depois, assim, a partir dessa ótica também, sabe? O maior exemplo disso aí foi a crise do petróleo, né? O aumento súbito de insumo, né? Um insumo fundamental, que é o problema do petróleo. E aí, entrando também no assunto climático, está ligado a essa transição energética também, né? Quer dizer, o mesmo insumo energético, né, está mudando a sua matriz de produção. Mas a outra coisa também está no transporte, né? Quer dizer, quando houve a Covid, que houve uma paralisação, né, comercial, aí começou a haver os estoques reguladores dos países desenvolvidos, né? A China parece que tem 8 meses de estoque regulador de produtos agrícolas, enquanto que os Estados Unidos têm 3 meses só. Quer dizer, mesmo que a China pare de importar hoje soja, ela tem 8 meses de estoque, né? E para regularizar o consumo, né? E o Brasil, na época do Bolsonaro, o preço das commodities, o preço do arroz, né, ficou muito bom. Ele exportou o estoque regulador. E todo. O Brasil perdeu todos os estoques reguladores. Essas crises climáticas que afetam... Tem um livro, depois eu cito, que eu tenho 400 páginas. Ele só cita as crises climáticas que afetaram os produtos agrícolas no século XIX e no começo do século XX, com fome generalizada, e ele só fala disso. Quer dizer, esse é um assunto super importante, né? Eu vou pegar um livro agora, espera um pouquinho.
Não, beleza, depois você escreve aí aqui no chat o nome ou mostra aí depois para a gente. Bom, acho que então vamos seguir aqui mais um pouquinho na leitura, né? Mas evidentemente que aqui esses pontos são bem importantes aqui que a gente chamou a atenção. A gente parou, deixa eu ver, a gente parou um pouquinho mais para baixo, acho que é aqui, né? Do que foi dito até aqui, né? Acho que foi aqui que a gente parou. Mas se ocorre o colapso desses altos preços? E eu já não sei onde é que está, eu não estou achando. Aqui, mas... Página 163, isso. Aí mesmo. Bom, mas se ocorre o colapso desses altos preços, devido ao fato de que seu aumento provocou, num caso, uma redução da demanda simultaneamente a uma ampliação da produção, e, no outro caso, um abastecimento proveniente de regiões produtoras mais afastadas e que até então haviam sido menos ou ainda não utilizadas em absoluto, ocasionando-se com ambos uma oferta de matérias-primas superior à demanda, superior especialmente com os antigos preços elevados. Então, o resultado deve ser analisado por diferentes pontos de vista. O repentino colapso do preço dos produtos primários impõe freios à sua reprodução, e assim é restabelecido o monopólio dos países originários, que produzem sob as condições mais favoráveis. Restabelecido talvez com certas restrições, mas restabelecido. A reprodução das matérias-primas prossegue, de certo, em consequência do impulso dado, numa escala ampliada, especialmente naqueles países que possuem em maior ou menor grau o monopólio dessa produção. Mas a base sobre a qual avança a produção, em consequência da maquinaria ampliada, etc., e que agora, após algumas oscilações, deve ser considerada a nova base normal, o novo ponto de partida, está muito ampliada pelos processos ocorridos durante o último ciclo da rotação. Durante este último, no entanto, a reprodução, que acaba de ser incrementada, volta a experimentar uma considerável inibição numa parte das fontes secundárias de abastecimento. Assim, por exemplo, nos quadros de exportação, é possível indicar como, durante os últimos 30 anos, entre parênteses, até 1865, a produção algodoeira indiana aumenta quando há uma queda na norte-americana e logo volta a diminuir subitamente de modo mais ou menos duradouro. Durante a época do encarecimento das matérias-primas, os capitalistas industriais se agrupam, formam associações para regular a produção. Assim foi, por exemplo, em 1848, após o aumento do preço do algodão em Manchester, e de modo semelhante com a produção do linho na Irlanda. Mas tão logo tenha passado o impulso imediato e o princípio geral da concorrência de, entre aspas, comprar no mercado mais barato, abre parênteses, em vez de, como o pretendem aquelas associações, favorecer a capacidade de produção nos adequados países de origem, sem levar em conta o preço imediato e momentâneo ao qual possam entregar o produto nesse instante, fecha parênteses. Ou seja, tão logo o princípio da concorrência volte a imperar soberano, a tarefa de regular a oferta é outra vez deixada aos, entre aspas, preços. Qualquer ideia sobre um controle comum, amplo e previdente da produção de matérias-primas, controle que, em geral, é também totalmente incompatível com as leis da produção capitalista e que, por isso, permanece sempre como uma boa intenção ou se limita a medidas coletivas excepcionais em momentos de grande perigo e confusão, cede lugar à crença de que a oferta e a demanda se regulam mutuamente. Tem uma nota aqui de rodapé, vamos ver, acho que é uma nota que é uma nota do Engels, né? Então, que diz assim: desde que essa passagem foi escrita,
entre parênteses, 1865, a concorrência no mercado mundial aumentou consideravelmente, graças à rápida evolução da indústria em todos os países civilizados, em especial na América e na Alemanha. O fato de que as forças produtivas modernas, que crescem de forma rápida e abrangente, ultrapassam diariamente as leis do intercâmbio mercantil capitalista, no interior das quais elas devem se mover, se impõe também cada vez mais à consciência dos próprios capitalistas. Isto se destaca em dois sintomas. Primeiro, na nova e universal mania das tarifas protecionistas, que se diferenciam do antigo protecionismo aduaneiro, especialmente pelo fato de que agora os mais protegidos são justamente os artigos exportáveis. Segundo, nos cartéis, entre parênteses, trusts, dos fabricantes de grandes esferas inteiras da produção para a regulação da produção e, por conseguinte, dos preços e dos lucros. É evidente que esses experimentos só podem ser realizados num clima econômico relativamente favorável. A primeira intempérie deve jogá-los por terra e demonstrar que, ainda que a produção necessite de regulação, não é a classe dos capitalistas que deverá efetuá-la. Nesse ínterim, tais cartéis têm apenas a finalidade de cuidar para que os pequenos sejam devorados pelos grandes, com ainda mais rapidez que hoje. Nota do Engels. A superstição dos capitalistas é tão grosseira que nem os inspetores de fábricas se cansam de demonstrar, em seus relatórios, estupefação quanto a isso. Naturalmente, a alternância de anos bons e maus também proporciona matérias-primas mais baratas. Além de seus efeitos imediatos sobre a expansão da demanda, há a influência já mencionada sobre a taxa de lucro como estímulo. E o processo citado, com a paulatina superação da produção de matérias-primas por parte da produção de maquinaria, etc., repete-se logo em maior escala. A melhora efetiva da matéria-prima, de modo que esta seja fornecida não só segundo sua quantidade, mas também segundo a qualidade requerida, por exemplo, algodão de qualidade norte-americana proveniente da Índia, requereria uma demanda europeia muito avançada, regularmente crescente e constante, abre parênteses, abstraindo por completo das condições econômicas sob as quais o produtor indiano se encontra em sua pátria, fecha parênteses. Desse modo, a esfera da produção das matérias-primas só se amplia de maneira intermitente, repentina, e logo volta a se contrair violentamente. Tudo isso, assim como o espírito da produção capitalista em geral, pode ser muito bem estudado com a crise do algodão de 1861 a 1865, a qual se somou ainda o fato de que, durante certo tempo, faltou por completo a matéria-prima que constitui um dos principais elementos da reprodução. Também pode ocorrer de o preço aumentar enquanto a oferta é abundante, desde que as condições dessa abundância sejam difíceis. Ou então, pode haver uma verdadeira escassez de matéria-prima, foi o que ocorreu originalmente na crise do algodão. Só para a gente situar aqui, ele está falando crise do algodão de 1861 a 65, porque é justamente o período da Guerra Civil nos Estados Unidos. O sul dos Estados Unidos era um importante fornecedor de algodão, né? Então, foi em guerra e não foi em crise. Mas isso acho que até favoreceu o Brasil em alguma medida, pelo menos o Maranhão, né? Nesse período teve um certo surto de algodão, acho que o Furtado fala disso na Formação Econômica do Brasil. Bom, quem quiser se aprofundar nisso, tem os artigos que o Marx escreveu para os jornais americanos. Ele trabalha esse assunto muito bem, por causa da Guerra Civil nos Estados Unidos, né? Sim, estão inclusive já traduzidos e publicados em português. É muito bom, porque a linguagem dele é uma linguagem jornalística, quando ele escreve artigos de jornal. É muito mais acessível, muito mais
muito mais agradável de ler. Bom, seguindo aqui, a menos que alguém queira fazer um comentário, senão vou seguir aqui. Assim, quanto mais nos aproximamos do presente imediato na história da produção, tanto mais regularmente encontramos, em especial nos ramos decisivos da indústria, a alternância constantemente reiterada entre o encarecimento relativo e a posterior desvalorização dele resultante das matérias-primas provenientes da natureza orgânica. Ilustra-se o que foi exposto até aqui nos seguintes exemplos tomados dos relatórios dos inspetores de fábrica. A moral da história, que também pode ser deduzida de outras considerações sobre a agricultura, é que o sistema capitalista se opõe a uma agricultura racional, ou que a agricultura racional é incompatível com o sistema capitalista. Abre parênteses. Ainda que este promova seu desenvolvimento técnico, fecha parênteses, e carece da mão do pequeno camponês que vive de seu próprio trabalho ou do controle dos processos associados. Bom, aqui cerramos mais um item aqui, né, que o Marx faz uma separação, e aí ele vem, acho que, com alguns relatos, né, desses inspetores de fábricas aqui, para ilustrar o que ele havia dito. Eu consulto aí os colegas se querem fazer algum comentário, levantar algum ponto, alguma questão. Usando que nessa parte agrícola, aonde que os grandes capitalistas se situam nessa cadeia de valor, né? Eles se situam na intermediação, né? Então, a Bunge, a Dreyfus, a Cargill, na verdade, elas financiam os grandes capitalistas do campo, né? E compram antecipadamente a produção, com o preço final com a Bolsa de Chicago, só quando o produto é realizado, né, vendido, e eles já têm a colocação desse produto já pré-agendada para outros países do mundo. Então, aí eles atuam como se fosse um doleiro, quer dizer, eles nunca perdem dinheiro. E eles fogem da crise da produção, dessas crises agrícolas, e ficam exatamente na intermediação. Quando o preço sobe, eles ganham dinheiro, quando o preço cai, eles ganham dinheiro do mesmo jeito. Tá? Bom, podia se falar mais tempo sobre isso aí. Eu me pergunto aqui o que ele estava se referindo como agricultura racional, né? Porque ele opõe uma agricultura racional ao sistema capitalista. Racional no sentido de um certo equilíbrio na expansão da produção, na capacidade de produzir, não sei, fiquei me perguntando. Esse problema agrário é um problema que o comunismo, que a história do comunismo resolveu de uma maneira muito, muito trágica, né? Quer dizer, mesmo na Revolução Russa, a coletivização forçada foi um desastre completo. No começo da Revolução Chinesa também foi, depois eles se modificaram. E parece que a saída atual é deixar parte da produção agrícola fora de um preço baseado no valor. Quer dizer, é muito complexo qual seria o preço, né, num país socialista da produção agrícola. Isso aí foi motivo de fome, de crise. Hoje, por exemplo, a Rússia é uma grande exportadora de grãos. E na época do comunismo soviético havia escassez. Então, hoje a China também tem uma produção elevada, mas quem quiser ver isso muito bem, vê o livro da Isabella Weber, isso aí é muito bem explicado.
Então, é um assunto em aberto. Eu acho que ele com uma premonição espetacular, ele fala essa frase. A incompatibilidade, realmente, né? Toda a agricultura europeia é subsidiada, profundamente subsidiada, razão pela qual não está se fechando o acordo com o Mercosul. Só para você ter uma ideia, a grande migração italiana para o Brasil foi decorrência da exportação de produtos agrícolas da América para a Europa num preço muito mais baixo, que levou o campesinato italiano à miséria. Eu sou fruto disso, né? Então esse é um problema quase que em aberto, né? Pode crer. Caio, você levantou a mão, por favor? Não, a princípio eu ia sugerir o mesmo livro que o Fernando sugeriu, que é o da Isabella Weber, né? Pelo menos em inglês, How China Escaped Shock Therapy, que ele explica o sistema chinês, basicamente da agricultura, de controle de preços e estoques, né? Como que eles fazem basicamente a fixação de preços e depois eles vão adaptando o sistema para existir de forma o que eles chamam de via dupla, né? Tem um sistema de preço de mercado de um excedente, tem o sistema de preço fixado, né? Que vamos dizer assim, cotas mínimas que servem para você que o Estado usa também para criar os estoques reguladores, né? E eu acho que nesse sentido da agricultura racional, os exemplos que a gente tem, você passa por algum tipo de criação de estoque regulador, né? Porque no sistema de mercado, o ajuste se dá pelo preço, que é excelente, né, para o capital comercial, o capital financeiro, né, como o Fernando também, esse livro aí é muito interessante, esse livro, muito, embora ela não seja marxista, ela fala chinês, essa economista, então ela tem entrevistas muito legais nesse livro. Mas, como eu dizia, no sistema de mercado, o preço, o ajuste dá via preço, né? Isso está, vamos dizer assim, na base. E com essa dinâmica muito volátil causada pela natureza e pelos mercados, a volatilidade do preço é muito alta. Isso é bom para o comerciante, para o especulador financeiro, mas é ruim para o produtor físico, né? Para o produtor industrial. Então, a questão é você criar a regulação de preço. Só que isso é um custo, né? É um custo que acaba se tornando, de certa forma, inviável para o pequeno produtor ou com sistema de concorrência, né? Ele não faz sentido, porque para o capitalista o importante é ter o lucro no curto prazo, e qualquer tipo de regulação de preço vai contra esse movimento. Então, enfim, essa contradição está dentro do sistema de preço. Qual que é a possibilidade de solução? É uma solução de intervenção, de coletivização. Seja o Estado capitalista de bem-estar social, que vai criar estoques reguladores, que vai ter uma interferência mínima ali, né, para controle de inflação com esses estados, ou algo que se moveria para uma questão socialista, né, de ter evitar também esses lucros exagerados da comercialização, do monopólio das commodities, etc. Uma coisa muito importante, no começo do comunismo soviético e também no comunismo chinês, era a fixação de preço. Por exemplo, até a queda da União Soviética, o preço do pão era o mesmo preço de 1917. Então, agora o preço traz uma informação que o preço baseado no valor de trabalho, ele não traz. O preço deixa de refletir a escassez ou abundância. Quer dizer, quando você se baseia no valor trabalho, você perde a noção de escassez. Então, o que acontecia?
o Estado tinha que intervir. O Estado, eu não digo Mao Tse-tung, o Estado ainda é do Império Chinês. Eles fixavam o preço e compravam pelo preço tabelado o excedente da produção, quando a produção era muito elevada, e quando havia escassez, eles soltavam os seus estoques reguladores e garantiam o preço da produção. Quer dizer, na verdade, eles regulavam o mercado historicamente dessa maneira. E por que isso? Porque era um país com 800 milhões de habitantes, 500 milhões de habitantes, e uma revolta popular por causa da fome acabava com dinastias. E o Mao Tse-tung, todo esse pessoal tinha consciência disso. Então, era uma tradição milenar, esse negócio. Então, quando eles fizeram o valor trabalho, quer dizer, o valor era determinado pela quantidade de trabalho, eles perderam isso aí. Outro ponto muito importante da parte agrícola é que a industrialização foi sempre feita à custa do agricultor. Quer dizer, eles tinham que baratear a reprodução da força de trabalho, senão não haveria desenvolvimento industrial. Isso que Stalin fez. E também o Mao Tse-tung fez isso. Então, ele massacrou o trabalhador rural. Tá? E quando eles perceberam isso, eles começaram a mudar um pouco. Mas na União Soviética, não. Na União Soviética foi a força mesmo. Foi uma tragédia monumental. Então, sempre a industrialização foi subsidiada pela produção para diminuir os custos para o incentivo do desenvolvimento industrial. Massa. Vamos tentar terminar no tempo ainda que nos resta. Acho que a gente consegue terminar pelo menos esse item de hoje, né? Falta só aqui alguns trechos. Então, vamos avançar um pouquinho. Acho que complementa, inclusive, a discussão que a gente está fazendo, que dialoga aí sobre questão agrícola e tal. Então, só continuando aqui para terminarmos. Transcrevemos a seguir os exemplos que acabamos de mencionar, extraídos dos relatórios de fábrica ingleses. Aí, abre aspas, esse é um relatório do Robert Baker, desse relatório de inspetores de fábricas de outubro de 1858. Abre aspas. A situação dos negócios está melhor, mas o ciclo de épocas boas e más se abrevia com o aumento da maquinaria, e como dessa forma aumenta a demanda de matérias-primas. Repetem-se também com maior frequência as oscilações no estado dos negócios. No momento presente, não só se restabeleceu a confiança após o pânico de 1857, como até o próprio pânico parece estar quase inteiramente esquecido. Se essa melhora durará ou não é algo que em grande medida depende do preço das matérias-primas. Há indícios de que em alguns casos já atingiu o ponto máximo, para além do qual a fabricação se tornará cada vez menos lucrativa, até que, por fim, deixará totalmente de dar lucros. Se, por exemplo, tomamos os lucrativos anos do negócio do Stami, de 1849 a 1850, vemos que o preço da lã penteada inglesa se encontrava em 13 pence, e o da australiana entre 14 e 17 pence a libra. E que, na média do decênio de 1841 a 1850, o preço médio da lã inglesa jamais superou os 14 pence. Tampouco da lã australiana ultrapassou 17 pence. No começo do ano do desastre de 1857, a lã australiana ficou em 23 pence. Em dezembro, pior período do pânico, ela caiu para 18 pence. Então, no decorrer do ano de 1858, voltou a subir ao preço atual de 21 pence. A lã inglesa também começou em 1857 a 20 pence. Subiu em abril e setembro a 21, baixou em janeiro de 1858 a 14 pence e, desde então, aumentou para 17 pence, de modo que se encontra em 3 pence por libra acima da média dos 10 anos mencionados.
A meu ver, isso mostra ou que foram esquecidas as quebras de 1857, provocadas por preços similares, ou que só se produz escassamente a quantidade de lã que pode ser fiada pelos fusos existentes. Ou então, que os preços dos tecidos experimentarão um aumento constante. Porém, em minha experiência até este momento, vi como num período incrivelmente breve, fusos e teares não só multiplicaram sua quantidade, como também sua velocidade de operação, que, além disso, nossa exportação de lã para a França aumentou quase na mesma proporção, enquanto tanto no interior como no exterior, a idade média das ovelhas criadas é cada vez menor, já que a população aumenta rapidamente e os criadores desejam transformar seus rebanhos em dinheiro o quanto antes. Por isso, com frequência, senti ansiedade ao ver a gente que, sem saber disso, investia sua destreza e seu capital em empresas cujo êxito depende do abastecimento de um produto que só se pode multiplicar de acordo com certas leis orgânicas. A situação da oferta e da demanda de todas as matérias-primas parece explicar muitas flutuações no negócio do algodão, bem como a situação do mercado de lã inglês no outono de 1857 e a crise dos negócios que dela se seguiu. Fecha aspas. Tem uma nota de rodapé aqui, do Engels, dizendo: compreende-se que não explicamos, como o Sr. Baker, a crise da lã de 1857 com base na desproporção dos preços da matéria-prima e dos produtos fabricados. Essa desproporção era, ela mesma, apenas um sintoma, ao passo que a crise era geral. Uma nota do Engels. Aí volta para o Marx. A época de florescimento da indústria de estame, né, de worsted, do West Riding, em Yorkshire, foi entre 1849 e 1850. Lá foram empregadas nesse ramo 29.246 pessoas em 1838, 37.060 em 1843, 48.097 em 1845 e 74.891 em 1850. No mesmo distrito, havia 2.768 teares mecânicos em 1838, 11.458 em 1841, 16.000 em 1843, 19.121 em 1845 e 29.539 em 1850. São dados desse relatório dos inspetores de fábricas de outubro de 1850. Já em outubro de 1850, esse florescimento da indústria da lã penteada começou a tornar-se suspeito. No relatório de abril de 1851, o subinspetor Baker acusa acerca de Leeds e Bradford. 2 pontos. Abre aspas, nesse mesmo relatório que a gente leu antes. Desde há algum tempo, o estado dos negócios é extremamente insatisfatório. Os donos de fiações de lã penteada perdem rapidamente os lucros de 1850, e a maioria dos proprietários de tecelagens não progride muito. Creio que, neste momento, há mais maquinaria de lã paralisada do que nunca, e também os fiandeiros de linho despedem trabalhadores e deixam máquinas paradas. Os ciclos da indústria têxtil são, agora, de fato, extremamente incertos, e penso que logo chegaremos à convicção de que não há nenhuma relação entre a capacidade produtiva dos fusos, a quantidade de matéria-prima e o aumento da população. Tinha algumas dúvidas, né? Havia dúvidas. Bom, o mesmo vale para a indústria, e volta o Marx, né? O mesmo vale para a indústria algodoeira. No relatório de outubro de 1858, que acabamos de citar, disse, 2 pontos, abre aspas, desde que foram fixados os horários de trabalho nas fábricas, as quantidades de consumo de matéria-prima, de produção e dos salários foram reduzidas
em todas as indústrias têxteis. Há uma simples regra de 3. Cito de uma conferência recente do Sr. Baines, atual prefeito de Blackburn, sobre a indústria algodoeira, na qual apresentou a estatística industrial de sua própria região com a maior exatidão possível. 2 pontos, aí o Sr. Baines falando. Cada cavalo vapor real move 450 fusos de fiador automático, além da maquinaria de pré-fiação, ou 200 fusos de tear contínuo, ou 15 teares para pano de 40 polegadas de largura, além de máquinas dobadoras, aparadoras e alisadoras. Fecha parênteses. Cada cavalo vapor emprega 2,5 trabalhadores na fiação, mas 10 na tecelagem. Seu salário médio é de 10,5 shillings semanais por pessoa. Os números médios elaborados são 30 a 32 para o fio e 34 a 36 para a trama. Se supomos que o fio produzido semanalmente é de 13 onças por fuso, temos 824.700 libras de fio por semana, quantidade para a qual são consumidas 970.000 libras, ou 2.300 fardos de algodão, ao preço de 28.300 unidades monetárias. Em nosso distrito, abre parênteses, num círculo em torno de Blackburn, com um raio de 5 milhas inglesas, fecha parênteses, o consumo semanal de algodão é de 1.530.000 libras, ou 3.650 fardos, ao preço de custo de 44.625 unidades monetárias. Isso equivale a 1/18 de todo o algodão fiado no Reino Unido e 1/6 de toda a tecelagem mecânica. Aí termina a citação direta do Sr. Baines. Aí voltando para o relatório. Segundo os cálculos do Sr. Baines, portanto, o número total de fusos de algodão do Reino Unido seria 28.800.000, e para mantê-los plenamente ocupados, seriam necessárias anualmente 1.432.080 libras de algodão. Mas a importação de algodão, após deduzida a exportação, foi, em 1856 e 1857, de apenas 1.022.576 libras. 1 bilhão, na verdade, na ordem de bilhão, eu li errado o outro também. Assim, produziu-se um déficit de 409.513.168 libras. Eu vou só terminar de ler aqui a citação e já passo a palavra para quem levantou a mão. O Sr. Baines, que fez a gentileza de comentar sobre esse ponto comigo, crê que um cálculo do consumo anual de algodão baseado no consumo do distrito de Blackburn se revelaria demasiado elevado em razão da diferença não só entre os números do algodão fiado, como também da qualidade da maquinaria. Ele estima o consumo global anual de algodão do Reino Unido em 1 bilhão de libras. Mas se tem razão, e realmente há um excesso de oferta no montante de 22 milhões e meio de libras, né? A oferta e a demanda parecem estar agora quase em equilíbrio. Isso sem mencionar os fusos e os teares adicionais, que, segundo o Sr. Baines, encontram-se em processo de instalação em seu próprio distrito, e a julgar por isso, presumivelmente, também em outros distritos. Fecha a citação longa, e aí terminamos o item aqui, 2, né? Quem que tinha levantado a mão? Não sei ver. Bilhão, o Caio acho que escreveu bilhão aqui, mas não sei se alguém tinha levantado a mão para fazer um comentário. Eu tinha lido milhão, mas aqui 1 bilhão 432 milhões e 80 mil libras de algodão, né? Só que a importação realizada foi de 1 bilhão e 22 milhões
576.832 libras. Aí daí vem esse déficit de 409.503.168 libras de algodão necessários para a indústria inglesa, esse cálculo aí estimado, né? Bom, terminamos o item. Eu acredito que a gente não começa, então, o terceiro item hoje, deixamos para começar na próxima semana, né? Onde ele vai apontar mais algumas ilustrações dessa reflexão que ele colocou aí, associado à vinculação e à liberação de capital, né? Alguém quer fazer algum comentário, levantar algum ponto? Eu tenho um irmão que é agrônomo, né? Então, uma discussão entre eu e ele é que ele defende a grande produção agrícola e acha que esse negócio de produção agrícola de pequeno produtor não vai conseguir saciar a fome no mundo. Então, você precisa ter fertilizantes, você precisa usar agrotóxicos, tem uma discussão. Então, na verdade, como é que eles resolveram isso, né? Por exemplo, se você pensar que nós estamos produzindo trigo no Piauí, você fala, pô, mano, quer dizer, aí tem um certo uso racional da agricultura que é Embrapa, né? De desenvolver sementes adaptáveis a um determinado clima, etc. Então, você tem um emprego da tecnologia na agricultura, isso sem falar em outras coisas. Quer dizer, então, bom, esse é um ponto, né? Mas o outro ponto é o problema de uso de fertilizantes e agrotóxicos. Então, eles resolvem esse problema de uma certa regularização da produção agrícola a partir desses tipos de artifícios que agridem profundamente a natureza, né? E o bem-estar coletivo, né? Da semente transgênica, essas coisas todas. Então, caminhou no sentido da racionalização da produção agrícola, né? Não ficou tão... mas isso aí é um custo muito elevado, né? Especialmente essa demanda por proteína, né? Que podia ser de uma outra fonte, né? Não necessariamente animal, mas eu só quis colocar esse ponto por causa daquele problema da agricultura racional. Caio, você ia falar? Não, mas posso. Eu acho que, assim, só uma coisa que eu estava pensando, ali o raciocínio do Sr. Baines, né, ele mostra, vamos dizer assim, a racionalidade dele, né, ele, para tantos fusos, para tantos cavalos a vapor, você tem tantos fusos, com isso tantos funcionários, uma produção dessa... aparadoras, ETAs, então existe uma racionalidade ali, matemática, algébrica e etc. E eu acho que vamos dizer assim, a maioria dos economistas, principalmente de uma visão liberal, vai entender isso como racionalidade, essa coisa da formalização, né, do conhecimento numa questão linear, né? A não é B, etc. E por aí vai. E sobre isso leva a problemas, por exemplo, quando o Fernando traz aí a questão agrícola, da indústria em grande escala, e vamos dizer assim, não se contabiliza os custos para o meio ambiente, né? Então, eu acho que da forma como isso é geralmente abordado, tem até um próprio problema quando a gente fala da contabilização dos custos, porque o economista liberal ele vai te dizer que é o seguinte: a gente tem que, se a gente não consegue colocar dentro do sistema de preço, a gente cria um negócio que chama externalidade, bota um preço nisso, cria-se uma metodologia e aí você tem a racionalidade. E eu acho que
pensamento crítico, né, ele tem que ir um pouco além de pensar as formas da racionalidade, porque a, a manutenção dos sistemas de irrigação, do sistema de clima, da água do subsolo, tudo isso são coisas que não necessariamente vão ser quantificáveis, né? Então, é racional a preservação disso, independente do custo, né? Porque isso implica a sobrevivência, né? E isso não se chega num cálculo de preço, né? Os economistas tentam fazer isso. Tem um exemplo muito engraçado dos Estados Unidos, que acontece acidentes com caminhão, né? E daí os economistas tentaram fazer um cálculo quanto custaria para tornar obrigatório ter um tipo de para-choque lá que impediria os carros de serem existir um tipo de acidente. E esse projeto ele ficou 50 anos sendo discutido nas agências reguladoras dos Estados Unidos. E ele só foi aprovado 50 anos depois, porque aos poucos os economistas eles foram capazes de pegar as externalidades e chegar num preço de que uma vida humana custa 120 mil dólares, né? Então, depois que eles chegaram nesse preço, porque antes era 30, antes era 20, não se adotava essa medida, porque, vamos dizer assim, o custo que ia custar para os caminhoneiros, os produtores, os transportadores, não batia ali o custo da vida humana, né? Então, eu acho que a gente falou muito essa questão da agricultura racional, a racionalidade do cálculo capitalista. Eu acho que eu fiquei pensando muito sobre a necessidade da gente ter uma racionalidade que não é necessariamente colocar um número em tudo, né? E sim da gente ter princípios de sociedade que sejam racionais, né? Eu acho que a sobrevivência, a manutenção da vida, a manutenção do ambiente são racionais por si só, eles não são valores irracionais ou arracionais, né? Enfim, acho que era essa reflexão aí que fica aí para o pessoal. Um outro ponto que eu gostaria de colocar é a divisão mundial do trabalho. Quer dizer, se você pensar no raciocínio desse Baynes, ele é bastante racional, inclusive simples, né? A parte industrial. A parte industrial, se você quiser aumentar a sua massa de trabalho, é só colocar um turno a mais, não tem problema nenhum, você comprar máquina, contratar mais gente, etc. Então, não existe dia, não existe noite, não existe chuva, não existe sol, não existe isso no mundo industrial, mas tem a produção agrícola que é absolutamente necessária. Então, quem é que fica com a parte industrial, quem é que fica com a parte agrícola? Os subdesenvolvidos ficam os países pobres ficam com a produção agrícola, e com o risco agrícola também, e os países ricos ficam com a produção industrial, e não deixam os países emergentes se industrializarem, porque quer que eles continuem fazendo o que sempre fizeram, produzir bens de consumo essenciais, né? Então tem mercadorias de baixo valor adicionado, enquanto eles produzem. Então tem esse problema agrícola também levou a uma divisão mundial de trabalho muito clara, muito nítida. E, por exemplo, eu não acredito em nenhum programa de industrialização brasileiro, não porque não sejamos capazes, é porque há forças contrárias a isso, inclusive do imperialismo. Tá? Já se tentou só quando a crise mundial, com 30, que acontece alguma coisa. Bom, só queria levantar esse problema da divisão mundial do trabalho. Não, sem dúvida, é um ponto bem importante, né? Especialmente nessas períodos aí que a partir da segunda metade do século XIX, né, em que, inclusive, não é quando vai começar a produzir trigo no Piauí, que nem o Fernando de Giorgio disse, né, mas
vai aumentar, né, a expansão da fronteira agrícola em várias áreas da América Latina, né? E, bom, talvez estejamos vendo a expansão a tal ponto, né, dadas as exigências do mercado mundial, para plantar trigo no Piauí, né, como parece ser o caso, mas enfim. Eu pergunto se os demais colegas querem pontuar alguma coisa, colocar mais um elemento aqui na nossa conversa. Bom, Peraí, deixa eu só falar o livro sobre a fome. O autor chama Mike Davis. Mike Davis. A Criação do Terceiro Mundo. Tá? Ele vai falar da fome e como os liberais agiram nesses períodos de escassez de produtos agrícolas que periodicamente afeta a população mundial, especialmente por causa da seca. E ele vai falar muito da América Latina e da Ásia e parte da África. Esse cara, Mike Davis. Tá, então a dica é o Holocaustos Coloniais, né? Acho que é o nome do livro. Exatamente, os Holocaustos Coloniais, a criação do terceiro mundo, é isso mesmo. Está tão grande o título que eu não li. A criação do Holocaustos Coloniais. Não, é um livro tão duro de ler, que você fica revoltado no meio dele, e é difícil terminar, porque é uma coisa revoltante. Né? É grande, né? Bom, então acho que vamos ficar por aqui. A gente terminou o nosso item 2. Semana que vem a gente inicia, então, o item 3 do capítulo 6, né? Efeito das oscilações de preços, né? A gente vai entrar no item 3 aqui, a ilustração geral, a crise algodoeira de 1861 e 1865. Escuta, eu queria